bem-vindo ao podcast Caminhos. Eu sou a Luana e falo diretamente do estúdio da Fundec. E hoje será o episódio número 2 do nosso podcast. E que episódio, hein? Hoje nós estamos aqui com o Fernando, que é escritor, apresentador e filósofo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Luana. Prazer. É o número 2? É o número 2. Olha, que honra, hein? Que honra, né? Que honra. Obrigado, viu? E num dia tão especial também, muito né? Especial, muito especial. Fernando, eu falei aqui brevemente, né, que você é apresentador, escritor, Sim. mas é o resumo do resumo de todo o seu currículo, né? Conta pra gente quem é Fernando. Olha, Luana, tem uma historicidade muito especial, né? Na verdade, o Fernando, ele é uma junção de tantos outros. Quando as pessoas falam, mas com essa experiência longa, com tanta coisa que você fez, com a idade que você tem, eu fico até preocupado. Não né? perguntei qual é a idade. percepção do etarismo nisso. Mas é que eu comecei muito jovem, né? A trabalhar, enfim. Eu sempre tive uma... Não sei explicar, porque tem algo até metafísico nisso, uma relação muito interessante, talvez com a minha trajetória também de vida, né? De sempre olhar para as pessoas que mais precisam, de devolver um pouco também daquilo que eu também fui privado enquanto criança, por situações de vulnerabilidade, né? Então eu percebi que a educação era o único caminho para eu enfrentar o sistema, né? Porque não é aquela coisa do chegar lá. Isso é uma coisa que me incomoda. Quando eu vejo esses discursos de alguém que conseguiu alcançar algumas coisas na carreira, o famoso pseudo-sucesso e tal, e aquela foto emblemática do braço cruzado, né? Na revista do meu primeiro 1 bilhão, aquilo me incomoda muito, porque o chegar lá não é isso. Para mim, o chegar lá é você carregar tantas pessoas que te ajudaram, né? Sim. É você compreender que você é resultado disso também, de tanta generosidade de pessoas que passaram pela sua vida. E o chegar lá no conceito de você chegar nessas estruturas de acesso e mudar essa lógica perversa da exclusão, né? Essa lógica perversa da anulação do outro, essa lógica perversa de onde o ter referencia quem você é, uma ordem econômica o tempo todo que diz quem é e quem não é. Então, a minha definição hoje, né, enquanto você me pergunta quem é o Fernando, né? Eu sou uma história de muitas outras histórias. Sim. Né? Que certo, é fato, eu reconheço que existe um reconhecimento de um protagonismo, mas não de um protagonismo daquele do ator principal, aquele que aparece o número 1 da novela, do filme, não é isso. É o protagonista no conceito grego, do protagon, aquele que não esmorece diante da adversidade. Então, é o lutador principal, é diferente, né? Sim. E que faz com que as transformações que ocorrem na sua vida elas sejam também benéficas para as pessoas que estão à sua volta. Então, ninguém é feliz sozinho, né? Uma concepção aristotélica, ninguém é feliz sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Tem um termo, o pessoal da administração, da contabilidade, conhece bem, que chama fiel depositário. Então, o que é isso? Né? É um termo jurídico, inclusive. Você vai fazer alguma viagem, ou você tem algum problema de saúde, vai se afastar, você deixa os seus bens na mão de alguém, né, como fiel depositário, ele não pode vender, ele não pode negociar, mas ele pode multiplicar. Então eu me sinto um fiel depositário de todas as pessoas que contribuíram, né, para que esse Fernando, né, pudesse ser uma pessoa melhor, que eu pudesse acessar redes, não só materiais, que isso é um detalhe, mas redes sociais, redes de acesso, redes do conhecimento, né, para possibilitar também não só aos meus, mas também às pessoas que estão à minha volta, condições também de exercerem os seus protagonismos. Sim. Então, eu acho que eu me resumo dessa forma. Dá um espaço para o outro. Sim, também, né? Exatamente. E falando também, né? Você falou dessa parte que é muito bonita também, né? De ser construído por outras pessoas também. Sim. E fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, vamos dizer aí. Porque eu vi que você andou por cargos aí desde a administração pública, né? Sim. Até a TV. Sim. Como que foi tudo isso? Sim, na verdade eu fui ocupando esses cargos de, não vou dizer poder, mas cargos de decisão, cargos estratégicos, desde muito jovenzinho, né? Eu comecei como aprendiz numa empresa lá em Campinas e eles tinham um projeto social chamado PDM. Isso, eu tinha 14 anos, 1990. Não, 1989, desculpa. 1989. Chamava PDM, Programa de Desenvolvimento de Menores. E eu fui participar, né, como aprendiz dessa empresa. E ali foi um programa muito importante para a minha vida, como tantos projetos sociais, né,
que tem as organizações sociais, as empresas que têm atuação também em comunidade, que são tão importantes, né, para também ofertar para as pessoas condições de melhorar a vida delas. Então, ali eu percebi que tinha algumas coisas que dialogavam muito comigo. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui, na minha escola, apresentar um projeto social junto com vários colegas que beneficiaria a minha escola. Eu ia perguntar, você sempre soube o que você gostaria de Sim, fazer? Foi nesse não momento? Não tenha dúvida. Ali eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha... Isso não tinha uma forma, não era algo concreto, né? É um pouco do que o Karl Marx viveu quando ele entrou na Universidade Alemã. Ele tinha só 15 anos de idade e sentado lá no fundão, porque o Marx era do fundão. E aí um professor, isso está na biografia dele, um professor pergunta para a sala o que eles querem ser. E quem estava naquela sala? Elite alemã. Filhos de nobres, filhos de grandes detentores de poder da Alemanha. E o Marx também era filho de nobres. E aí, após todo mundo responder, eu quero ser isso, eu quero aquilo, ou seja, profissões que davam status, poder, o Marx pegou, olha, professor, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. Ouvindo os meus colegas dizerem o que eles querem ser, eu entendo que eu não quero ser nada disso. Mas o que você quer fazer então, Marx? E ele, desajeitado, magro, alto, né, era o mais alto da sala, o Marx tinha quase 2 metros de altura. Ele chega e fala assim, professora, eu quero ter uma profissão em que eu possa beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Aí o professor, mas essa profissão não existe, não tem problema, eu vou inventar. Então, eu acho que eu estou nessa proposta também de inventar. Sim. Então, quando as pessoas falam assim, você é filósofo, você é professor, você está na novela, você está na TV, você está na rádio, você está... Quer fazer novela também. Não, é que eu tenho uma proposta de um trabalho, depois que eu lembrei agora. Mas é uma novela de romance, não é literatura, é outra coisa. Legal. E aí, eu sempre me pergunto, né, se o que eu estou fazendo agora, se eu atinjo o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer ofício que possa, ou qualquer atributo que possam me dar, entendeu? Sim. Então, tudo que eu tenho feito na minha vida, desde jovenzinho, então, nessa fundação, nessa empresa mesmo, eu tinha 14 anos como aprendiz e eu me tornei o primeiro executivo do grupo, que era um grupo familiar, de Pascoal, uma grande companhia automotiva. Eu me tornei o primeiro executivo fora da família. Com apenas 21 anos, eu fui ser diretor executivo da Fundação Educar de Pascoal, do grupo de Pascoal. Que conquista. É uma honra, nossa, não tenha dúvida. Então, aí começa uma trajetória, né? Aí a educação me possibilitando novas alternativas, novas oportunidades. E dali eu fui experienciar projetos fora do Brasil, fui estudar em Coimbra, em Portugal, um período da minha formação. E ali eu conheci um professor que tinha projetos em África. Aí fui para a África, tenho projetos em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, África do Sul. E aí volto para o Brasil e aí eu defino, aí que você me perguntou, né? Como é que você define? Foi ali. Eu falei, não, eu quero fazer isso. Então, a filosofia, ela é mais do que um ofício para mim. Porque muita gente fala, mas o que faz um filósofo, né? É dar aula, e às vezes até diminui o fato de fazer essa junção de filosofia com professor. E eu adoro essa junção. Eu adoro dizer que sou professor. Talvez, dentre todas as coisas que eu faço, quando alguém fala professor dentro da minha formação, é a que mais me orgulha. É o de ensinar, de passar não tenha pro dúvida. Outro, né? Então, e a filosofia, ela tem uma talvez hoje e eu sempre menciono ele, o Mário Sérgio Cortella, professor Cortella, e eu falo sempre isso para ele, porque eu também sou professor da Casa do Saber e vez e outra a gente se encontra. Ele criou um novo rumo para a filosofia no Brasil. Então ele deu um novo espaço de mercado de trabalho para nós filósofos, né? E ele, muito modesto, muito generoso, muito simples. Não, gente, que isso? Eu não fiz nada, isso aí foi uma oportunidade. E não é, ele criou, sim, né, uma possibilidade, ele reinaugurou a filosofia no Brasil. Então, para que o filósofo ele possa falar de conhecimento, ele pode falar de sabedoria, ele possa falar de todos os seus objetos possíveis, porque a filosofia transita por tudo, né? Trazendo para um aspecto profissional, trabalhando na rádio, trabalhando na TV, palestrando, escrevendo livro. Então, essa junção de coisas, né, foi me possibilitando fazer uma trajetória um pouco diferente. Então, ocupei cargos na área pública, fui secretário de educação de 2 cidades, uma grande, inclusive, que é Guarulhos, né? Uma das maiores cidades do Brasil. Fui secretário de educação lá, tenho o maior orgulho disso. Fui presidente da FUNAP, que é um órgão de Estado
que é uma das maiores fundações que trabalha com educação e qualificação profissional de pessoas em situação de privação de liberdade, sistema prisional. Sim. A Fundec foi até parceira, né? Foi aí que, inclusive, a Fundec entra na minha vida aí. Sim. Né? Aí que vem a arte do encontro, a educação de novo, possibilitando a arte do encontro. Porque quando eu conheci a Fundec, eu nem era o diretor, eu não era o cargo principal da FUNAP, eu era diretor de educação. Aí a gente começa uma parceria, a Fundec, isso é apresentado para o estado todo. Em que ano que foi? 2013, oficialmente. Sim. Em 2013 a gente apresenta a proposta para o estado todo, USP, Unicamp, PUC, as grandes universidades, Unesp, UFSCar. E aí, naquele momento, a Fundec fala assim, opa, a gente topa fazer. E a gente construiu algo do zero, né? Porque ninguém queria associar o nome a um trabalho de sistema prisional. Isso não dá voto, né? Preso não vota. Pelo contrário, só depois contra quem tem objetivos eleitorais. Então, ninguém queria associar o nome e a Fundec, naquele momento, entendeu a causa. Mas aí que tá, é olhar o humano. Sim, é o que está por trás, porque essas pessoas não estão na rua. Elas não estão aqui fora. Elas estão condenadas, cumprindo as suas penas, e são seres humanos por trás daquilo. Então, essas falas raivosas, imediatistas, muitas vezes cooptadas por narrativas que têm um projeto de poder. Toda narrativa de ódio construída, ela tem um projeto de poder, né? Não é à toa que tudo que um ditador quer, Luana, é uma resposta que vale a 100 anos. Porque ele não quer a pergunta, ele quer só a resposta. Se ele tem a resposta que vale a 100 anos, ele tem o seu projeto de poder tranquilo, ele dorme tranquilo com o seu projeto de poder. Por isso que nós, filósofos, nós educadores, nós comunicadores, nós somos uma ameaça para qualquer projeto de poder que não quer a pergunta, não quer fazer questionar. E a gente gosta de perguntar, pensar, né? Exatamente, não tenha dúvida. Então, aí a Fundec acredita nisso e a gente constrói uma política pública, que é o Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania, a Fundec como uma formadora e nós como os executores do braço do Estado, a política pública de Estado. Eu me lembro, eu era aluna da Fundec quando o projeto estava em andamento e eu ouvia falar assim. Depois, trabalhando aqui, fui conhecer um pouco mais também. Foi um projeto muito interessante e grandioso mesmo, né? Não tenho dúvida. E eu gostaria de te perguntar, você comentou da parte da escrita, né? Em algum momento ali na sua fala. E eu tenho uma curiosidade. Como que você define, assim, eu vi que você escreveu 8 livros, né? Eu tenho 8 livros publicados. 8 livros. Sim. Publicados. Tem algum aí? Eu tenho 28 ao todo. Ah, tá. Quando eu falo 8, é o chamado mercado aberto. Esse mercado de livraria. Tá. O editorial, de plataforma. Os outros são livros mais acadêmicos, são compilados de artigos, a minha experiência em África, e uma coisa mais... Interessante também. É interessante, mas é muito mais acadêmica do que uma leitura livre. Tá. Ela exige mais, talvez uma literatura mais da academia, que exija mais referências de pesquisa. Ah, entendo. Então não é uma coisa aberta, assim. Sim. E esses 8 livros, né, que eu tenho já publicado no mercado editorial, eu tenho um publicado em Lisboa, que está em todos os países de língua portuguesa. Que interessante. Pela CPLP, né, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que reúne todos os países de língua portuguesa, inclusive o Brasil. E eu tenho esse livro que é o Protagonismo Feminino, Mulheres como Conceito de Totalidade. Esse me chamou muita atenção também quando eu vi. Falei, gente, que proposta interessante. Sim. E você acorda assim... Hoje eu acordei com a ideia de um livro, pronto. Como que é o seu processo de criação? Olha, Luana, na verdade... Porque a gente imagina que é assim, né? Mas não é assim. Eu escrevo o tempo todo. Sim. Quem é escritor, escreve o tempo todo. Desde um post no Instagram... Eu tenho uma mistura que eu faço, que alguns colegas da filosofia não gostam muito. Porque eu não sou um filósofo erudito. Apesar de respeitar, e as rodas que a filosofia erudita me exige ser, sou também. Mas tento não ser boa parte do meu tempo. Então, essa filosofia mais intelectual, mais refinada, mais sofisticada, que parece que só pertence aos filósofos. Eu tenho um pouco de... Eu me sinto constrangido com isso. É uma fala que tenta aproximar mais do que tirar daquela visão que você mesmo falou. Que às vezes a pessoa tem do filósofo, Exatamente. Né? Eu gosto da filosofia do cotidiano. Como eu disse, eu mencionei o Cortella, que eu acho que ele por mais que ele, com a sua humildade, ele negue isso, ele é o grande divisor do Brasil para mostrar que a filosofia ela tem que voltar àquilo que ela foi concebida. A filosofia, quando vai para a academia, ela se tornou chata.
Você mesmo pode lembrar do seu professor lá no ensino médio. Você fala, ai, que aula chata, aquela decoreba, aquele monte de texto e um bando de bicho grilo, né? A expressão Mas era olha, essa. Eu falo muito que a maturidade que a gente adquire também, porque no começo eu entrei na faculdade com 17 anos, Sim, né? bem jovem. Eu sou formada em psicologia. E aí eu falava, gente, sociologia, filosofia, antropologia. Aí foram passando os anos na faculdade mesmo, eu falei, nossa, foram essenciais. Essenciais, fundamentais, Foram né? essenciais, principalmente para a profissão que eu escolhi. Sim, não tenha dúvida. Então, assim, é uma questão também da gente entender e ter essa proximidade de alguém que fale da filosofia também. E de uma forma também que traduza ela, Exatamente. né? Quando eu faço essa crítica à academicista, né, dizer que a filosofia ela não pertence só a nós, filósofos. E não há nada mais antifilosófico de achar que a filosofia pertence só aos filósofos. Como também não há nada mais anti-ciência do que achar que a ciência pertence somente aos cientistas. Então, eu acho que nós enquanto provedores de conhecimento, a gente tira da onde? Dos cotidianos. Então, a filosofia, quando ela volta para o seu estado de origem, lá da Grécia, aquela da cidade, de reunir as pessoas, sentar em volta de uma praça, com as pessoas ouvindo, falando de felicidade, alegria, temas do dia a dia da pessoa. Então, quando eu falo filosofia do cotidiano, ela tem muita beleza, tem muita riqueza, mas ela também tem refinamento de conhecimento. Então, é isso que eu tento fazer hoje, né? Não só com meus programas na TV, no rádio, mas também com meus livros. Então, eu escrevo, Luana, todo dia. E eu mencionava que eu faço uma mistura que os eruditos não gostam muito. Eu faço uma mistura de filosofia com poesia. Tá. Tem colega que fica nervoso com isso. Fernando, mas você fica lá falando poesia, misturando com filosofia. E, para mim, é indissociável. Sim. Porque a filosofia, ela me traz a curiosidade do mundo. Ela me desperta. Ela até me angustia. Né, com essa curiosidade do mundo. A poesia não. A poesia ela me tira do mundo real. Eu vou trabalhar naquilo que eu não posso ver, não posso tocar. É aqui no meio Ellen Keller, né? As coisas mais lindas dessa vida não são para serem vistas e nem tocadas, mas sentidas com o coração. Então a poesia, ela que vai reformular em mim a forma como eu vejo o mundo. Não é a filosofia que me dá uma visão de mundo. A filosofia me faz enfrentar o mundo. É diferente. Entendeu? Então, a poesia não. A poesia me traz a beleza, me traz aquela coisa do simples, de resgatar. Sim. É uma anamnese. Você que é psicóloga, anamnese social. A poesia ela é uma rememoração do ser, para saber de onde eu vim. Porque quem não sabe de onde veio, nunca vai saber para onde vai. Muito bom. E a gente falando aqui, né, de educação, dessa parte mais bonita, né, da literatura. Sim. A nossa língua ela é muito rica, né? Muito. E eu acho muito pertinente todo esse seu trabalho, necessário também, porque são assuntos atuais. Eu vi que os seus temas, eles são atuais também e tratam, né, de uma forma de acordo com a sua visão e tudo mais. E você promove também esses debates, né, através das suas palestras também, e faz com que as pessoas reflitam, né, diante desses assuntos do cotidiano, que é o que muitas vezes falta, a gente parar para refletir sobre tudo isso, né? E hoje você até comentou, né, sobre o encontro ali com a Fundec. E o que te traz aqui hoje, né, justamente algo que veio desse encontro que vocês tiveram, né, lá em 2013. E você está aqui hoje para receber uma homenagem, né, da Unifadra, que é o título de mais alto valor aqui, que é o Doutor Honoris Causa. E como que é para você? Você falou um pouquinho do encontro com a Fundec, se você puder falar um pouquinho mais e falar pra gente sobre a importância desse título hoje. Tá bom. Que pra gente também é muito importante, é motivo de comemoração, porque é o dia que nós estamos comemorando, né, o aniversário da Fundec, os 55 anos. Sim. Então, pra gente também é motivo de alegria. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente. É um motivo amplo, né, e mútuo de alegria. Porque, como eu te disse, a educação ela promove encontros, né? Ela consegue fazer com que a gente encontre, como diz o Bauman em Modernidade Líquida, ele começa o livro dizendo que tudo é inferno. Já que tudo é inferno, vamos dar as mãos para quem quer sair deste inferno. E a educação é isso. Ela dá as mãos para quem quer sair da mesmice, do olhar costumeiro, da acomodação, ou seja, de questionar a vida, o tempo e as coisas, né? Então, assim, a Fundec foi muito especial no primeiro momento, porque eu não tinha... Eu confesso para vocês, assim, quando a gente desenhou a política pública,
a gente pensou só quando tem poder público. E eu fui muito assim naquela linha, assim, não, a fundação é pública, ela tem recurso, ela vai conseguir chegar na ponta. E depois, quando eu conheci a Fundec, eu fui percebendo que tem um chão de escola que é importante, que a FUNAP não tinha. Entendo. Então, juntar essa experiência, né, construída, esse know-how que a instituição constrói há mais de 5 décadas, naquela ocasião, 4 décadas mais ou menos, né, mas de trazer essa experiência por um olhar de educação de uma comunidade guardada. Sim. Porque o presídio é uma comunidade guardada, né, com seus próprios ritos, com suas próprias linguagens, e eles entenderam isso. E olha que universidades até centenárias que repudiaram o programa no primeiro momento. Mas que é esse negócio de vocês falar de educação nas prisões? Educação é educação em qualquer lugar, não tem especificidade, não pode ser afirmativa. Eles fizeram até comparar com a questão da educação com as pessoas com deficiência. Tem uma universidade pública que quis comparar, um absurdo, e não tinha nada a ver. Pelo contrário, a gente não queria fazer uma atividade específica de educação. A gente só queria que, dentro dessa concepção de EJA, educação de jovens e adultos, dentro de uma concepção freiriana, mediatizados pelo meio, a gente compreendesse esse chão de escola, que não tem nada a ver com o chão de escola aqui fora. É um chão de escola que tem violência, tem muita dor, tem muito sofrimento. É um chão de escola que é uma instituição de segurança. Como é que você faz segurança? Isso é piagetiano, né? Desculpa. Isso é Foucault. O Foucault fala que não se educa onde se pune. Não tem como se educar onde se pune. Não combina. Então, olha o desafio da educação nas prisões. Então, emergia naquele momento um olhar diferenciado. Sim. E a Fundec falou, não, a gente quer fazer junto. Então, nós começamos em 2013, muito modestamente, algumas formações específicas, mais para os nossos profissionais da Fundação, né? Nossos educadores, gerentes regionais. E a gente foi vendo possibilidade, porque a educação também promove isso. Ela vai te trazendo, ela vai te ampliando a visão. Sim. E aí combinou que eu saio da FUNAP, fico um tempo fora da FUNAP, fui ser secretário de educação numa cidade. Aí eu volto para a FUNAP para assumir de vez a FUNAP, para ser o cargo máximo. Então, assim, aí eu volto com a caneta, a famosa caneta na mão, né? Falei, quer saber? Vamos transformar isso em política pública. E a gente resgata com a Fundec a experiência e a gente consegue fazer essa formação em todas as unidades femininas, né, penitenciárias femininas do estado de São Paulo. Foram mais, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois a Fundec me corrige, foram mais de 2.000 mulheres formadas na parceria FUNAP e Fundec. Que número. Especial. É legal. Foi um encontro de educação, né? Sim. E aí, a Fundec, desde então, nunca mais saiu de mim e nunca mais acho que também não saí deles, porque o ano passado eu estive aqui, com 54 anos, quando o Fernando Nunes me ligou, Fernando, a gente vai fazer aniversário e tal, e o conselho decidiu que você seria um dos homenageados com a comenda educacional de honra ao mérito educacional, isso. Desculpa, como é que é o nome? Eu também ia. Comenda a de nossa mérito cola. educacional. É isso. Fiquei muito feliz. Falei, Fernando, que alegria. Vim para cá. Foi um momento de alegria para mim, assim, muito grande, né? Que é uma das mais altas honrarias da universidade e tal. E aí, do ano passado para cá, a gente também teve alguns desafios juntos, né? E como eu também tenho um trânsito na área pública, sempre conversando, sempre dialogando, e agora surgiu essa possibilidade. Então, recebeu honores, né? O doutor honoris causa, de uma instituição de 55 anos, Luana, com tanta historicidade, com tanta história, né, de vida, trajetórias, que interviu na formação de tantos alunos. Eu não sei nem dizer quantos alunos passaram por essa instituição, e não é só a universidade. Não. É o colégio, é o colégio técnico, educação básica, ensino médio, a universidade. Então, todo esse potencial histórico, e eu fazer parte disso nos 55 anos, com honoris causa, tem duas palavras que não andam juntas: orgulho e gratidão. Elas não combinam. Mas, neste caso, elas se abraçam. Porque eu tenho orgulho. Não tem definição. Eu tenho orgulho por receber esse título de uma universidade como essa, de uma instituição séria, de uma instituição perene, de uma instituição que tem tanta credibilidade, né? Um organismo vivo que pulsa, né?
muitas pessoas, de muitas mãos, né, que construíram a Fundec, até hoje constrói a Fundec, a Unifadra, e eu poder ser laureado, né, por todo esse... Porque não é os que estão agora nos cargos de gestão. Sim. Não são os colegas que estão aí, cada um cuidando de uma área, desde a direção executiva, o reitor da universidade, o diretor de área tal. Não é isso. É mais do que isso. É a responsabilidade que se leva de uma instituição que tem na sua alma, né, a educação como um movimento de amor, um movimento de generosidade. Então, receber o honoris causa é gratidão e orgulho. E a gratidão pelos meus, né, que, como eu disse para você na primeira pergunta que você me fez, quem é o Fernando, é essa constituição de tantos outros que eu carrego dentro de mim, em especial a minha mãe e a minha avó, porque eu venho de minorias sociais, eu cheguei a morar na rua, eu, minha mãe e a minha irmã, nós moramos quase 3 meses na rua, em situação de rua, né, muito difícil, minha mãe fugindo de um marido violento, vulgo meu pai, aquelas tragédias das famílias brasileiras, né? Nossa. Não tinha Lei Maria da Penha naquele momento, enfim. Aquela coisa do patriarcado, do machismo, de achar que a mulher objeto é dele, se não for dele tem que morrer. Sabe essas loucuras, essas insanidades de um caldo do machismo estrutural ainda? Minha mãe foi vítima disso e um dia ela acordou e falou, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. E ela começa uma fuga, a gente vai cair lá em Campinas, uma amiga estendendo a mão. Vera, vem pra cá, onde come um, come dois. Vem com o Fernando e a Paula. E eu tinha 7 para 8 anos. A minha irmã já tinha 12 para 13 anos. Então, a minha irmã tem muito mais memória do que isso. Talvez seja muito mais difícil para ela, né? Porque já tinha uma leitura de mundo das coisas. E aí ela vem, minha mãe semi-analfabeta, fichinha de telefone. Eu acho que tem muitos telespectadores ouvintes que nem vão saber o que é isso, né? Eu lembro. Tá lá em museu, né? Ficha de telefone, lembro. a minha mãe errava e você perdia a ficha, né? Porque comia a ficha. E a minha mãe ficou sem contato e a gente foi morar perto da rodoviária de Campinas, que inaugurou ontem um hospital lá nesse lugar. A rodoviária não existe mais e construiu um hospital novo. E ontem eu fui entrevistar o presidente do hospital e contei essa história para ele. Os dois choraram lá. Nós dois choramos ali. É uma história de resiliência, muito, né? muito. Então, assim, eu vim de minorias sociais. Por isso que eu costumo dizer, mesmo que as minorias estejam equivocadas, é do lado delas que eu sempre estarei. Não é porque eu acessei redes do conhecimento materiais que me faz diferente. Eu sei de onde eu vim. Eu sei do que eu carrego em mim. Sim. Então, quando eu falo de tantos esses outros, o honores que eu vou receber da Fundec, Unifadra, ele é um honores que não é meu. Ele é de tantos esses outros. E carrego a minha mãe e minha avó como esses maiores exemplos. Mal sabia ler, mal sabia escrever. O mundo lá fora poderia estar dizendo que a gente não era ninguém. Aluguel atrasado, oficial de justiça trazendo aquelas notificações de despejo, ação de despejo, e minha avó sempre assim, no eu te amo, eu te vejo, eu te percebo, vai dar certo, filho, fica em paz, vai ser criança. Qual é importante ter a família, muito, né? Demais, apoiando demais. do lado. Eu sou chorão, hein? Então, cuidado. Então, assim, é muita anamnese social, Sim. é muita experiência, então por isso que eu tenho que ser muito responsável. Essa titulação me dá mais uma responsabilidade, honrar, porque ela traz 55 anos de história, então é uma responsabilidade muito grande. E das duas, né, porque a Fundec hoje, para quem está ouvindo a gente também, que talvez não saiba, a Fundec, ela é mantenedora da Unifadra, do CEP-UM e do Anglo, né, que trabalha toda essa parte educacional, da educação básica, técnica e superior. E no ano passado, né, como você disse, recebeu a maior honraria pela Fundec, né, e hoje pela Unifadra, né? Pela faculdade. Então, são duas homenagens, né? Em 2 anos seguidos. Então, perfeito. Eu imagino que para você realmente... Sou bicampeão. Bicampeão. Então, é muita responsabilidade, deve ser né? motivo de muita alegria mesmo. E vou carregar isso com muita satisfação, com muita responsabilidade, fazendo também, sendo até motivo, né? Para inspirar outras pessoas, né? De pessoas que, assim como eu, na sua trajetória, viveu por tantas situações adversas, com muita vulnerabilidade, com muita situação. Eu lembrava uma história, deu palavra para filósofo, é isso, viu, Luana? Vamos conversar. Mas ontem eu já lembrava com um grupo de jovens, eu fui dar uma palestra numa universidade, e foi muito interessante, porque eu lancei um livro chamado Sociedade do Vazio. E eu fui falar sobre esse meu livro. E me veio uma memória, numa pergunta de uma das alunas, que remete a uma história difícil, um tempo difícil,
mas que me constitui. Então, me fortalece lembrar disso. Eu, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, eu e minha irmã comendo, minha avó e minha mãe em pé. Mãe não vai comer? Vó não vai comer? Não, filho, só o cheiro. A avó tá cheia, minha mãe, não, nossa, não pode nem ver, tô cheia. E não era verdade. Porque quando a gente saiu da mesa, tava minha mãe e minha avó raspando o prato para ver o que sobrava. Então, revisitar esses conceitos, e não é para criar nenhum sensacionalismo. Não é isso, não. Pelo contrário. É só para a gente não perder a linha de memória do tempo. De uns anos para cá, o Brasil vem numa idiotização cultural sem precedente, com narrativas construídas dentro de um projeto de poder que desqualifica a história. Desqualifica. Como dizer que não houve ditadura, que absurdo. Como dizer que a ciência não funciona, que a vacina não... Então, assim, é uma série de coisas que foram construídas, e essa minha fala não é política, nem partidária. É uma fala de indignação, porque nós temos que recuperar o humano em nós. O brasileiro que sempre foi acolhedor, gentil, de repente virou um palco de guerra, ninguém respeita o diferente. E a diferença, ou melhor, as diferenças, elas são tão bonitas, né? Elas deveriam nos engrandecer, né, Luana? Sim. E não nos diminuir. Desde a cor de pele, a sexualidade, a fé, a religião, não importa. É nessa continuidade, né, das diferenças que nós nos constituímos. Então, eu falava nesse grupo de jovem ontem, né, que eu não me considero numa trajetória de cheguei lá, como eu disse há pouco. Esse chegou lá, ele é ilusório, porque nós vivemos num tempo de temporalidade efêmera. Hoje eu sou, amanhã não estou, e quem acha que já não é mais. O conceito de Bauman, a liquidez de tudo. Né? A liquidez está em todas as relações. É de trabalho, de despertencimento. As pessoas estabelecem critérios de ter baseados numa ordem econômica para dizer quem é seu igual. Olha, tem a mesma marca de roupa que eu. Opa, é da minha laia. Frequento o mesmo restaurante que eu, famoso da cidade. Opa, é dos meus iguais. Moro no mesmo condomínio dos burgos fechados que eu. Opa, é meu igual. Tem o mesmo carro, opa, é meu igual. Então vai se estabelecendo critérios de pertencimento baseados na ordem econômica. E aí, é fato que uma hora ou outra vai ter a triste constatação da sua vulnerabilidade humana. Porque o tempo, ele está para mim, para você e para qualquer um, da mesma forma. O Bergson, um grande filósofo francês, ele dizia que o maior rosco que a gente tem, humano, né, é o tempo. Pode ver. Os teólogos trabalham o tempo na eternidade, a religião. Mas o tempo, ele vai se esvaindo. Sim. Nós estamos aqui, o tempo está passando. Né? E tudo que existe, olha que triste isso. O Bergson, ele é cruel, viu? Ao mesmo tempo, ele traz uma reflexão importante, ó. Tudo que existe em rumo ao desaparecimento. Ó, isso aqui vai desaparecer. Isso aqui vai desaparecer. Eu e você vamos desaparecer. Agora, o mais cruel. Tudo que nós amamos também vai desaparecer. As minhas filhas, a minha mulher. Vai desaparecer. E é cruel pensar nisso, né? Então, aí vem um lado bom do Bergson. Porque ele fala assim, opa, peraí. Já que tudo que existe em rumo ao desaparecimento, então, vamos dar potência ao nosso processo de existir. Que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos dando potência ao nosso processo de existir. Fazer coisas que valham a pena. Que valham a pena, sem degladiar, sem ficar o tempo todo um degladiando o outro. As redes sociais, o que virou, né, Luana? É uma terra de ninguém. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem razão. A gente tem que pensar sempre em somar, né? Exatamente. Agregar o outro. Então, é saber dar potência ao seu processo de existir. Sim. Antes de eu te fazer o último pedido, a última pergunta, né? Porque eu sei que daqui a pouquinho já tem que subir, tem outras pessoas esperando para falar com você, mas você já deu um recado aí, né, para o pessoal, até contando sua história, que para não desistir mesmo, né, para sempre encarar e ser resiliente mesmo. Eu gostaria que hoje, né, já caminhando para o final, você deixasse um recado para todos aqueles que já passaram pela Fundec, que estão aqui hoje, né, que fizeram parte e fazem da história da Fundec, né, nesses 55 anos. Sim. Primeiro que eu me sinto agora muito mais do que nunca, né, um fiel depositário de vocês também. Sim. Né, das experiências que nós trilhamos juntos aí com a Fundec, com a Unifadra, agora ganhando não só a comenda do ano passado, nos 54 anos, agora o título de doutor honoris causa nos 55 anos, né? Mas dizer que a gente tem um desafio enorme para os próximos tempos.
Quando eu falo próximos tempos, parece uma coisa meio demodê, mas que tempo que é isso que nós estamos falando? Porque o tempo é agora, né? A gente tem que dar potência a esse tempo de agora. Mas a maior tarefa que nós temos, você que vai se formar em medicina, em pedagogia, assistente social, psicólogo, o que mais? Administração, você que vai se formar... Educação física. Educação física, no ensino médio, no ensino básico, não importa. Enfermagem, a gente já fala de todos os nossos cursos. Nos cursos técnicos que você faz lá, técnico de logística, auxiliar, não importa. Todas essas formações têm um escopo técnico definido. Todas elas. Tem toda uma definição de função. Mas a maior função, se a gente não conseguir dar nos próximos tempos, Luana, eu falo isso, não para ser apocalíptico, mas dando talvez uma leitura do que a gente vem vivendo nos últimos anos para cá, né, de despertencimento, de não alteridade, de cancelamento do outro por ser diferente, enfim, é a tarefa do cuidado. Sim. A tarefa do cuidado, ela é a mais importante missão que nós temos nesse novo tempo. Cuidar de nós, cuidar dos próximos, cuidar dos distantes e cuidar dos diferentes. O cuidado é a maior tarefa do humano. Então, não perder tempo com essas degladiações, com essas narrativas imediatistas, com essa coisa de divisão de quem é o bem, de quem é o mal, uma petulância do humano dizer que o outro lado é mal e ele é o bem, é uma coisa estranha isso. E a gente reconhecer em nós, recuperar em nós o humano que nos habita. Sabe aquele humano de outrora? Sim. Que acolhia, por favor, obrigado, com licença, por favor. Você é o Sawabona africano do Mandela. Sawabona é uma expressão de uma cultura localista, onde o Mandela nasceu na África do Sul, que o membro da comunidade fazia algo errado, todos os membros da comunidade chamavam ele para uma roda e lembravam ele das coisas boas que ele fez na vida. Não era julgar ele, não era colocar o dedo na cara dele. Era dizer, você me ajudou, olha o que você fez para mim, olha aquilo que você... E a pessoa voltar a revisitar o que ela é. Então, o Sawabona, além desse rito, ele tem uma expressão literal, um significado literal. Ele significa o seguinte, eu te vejo, eu te percebo, e você é importante para mim, mesmo que eu discorde de você, que eu pense diferente de você, que a minha pele é diferente da sua, que eu tenho uma outra sexualidade que a sua, que eu tenho uma outra religião que a sua. Então, essa é a magia da tarefa do cuidado. Cuidar para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Muito bom. Tá bom? Eu gostaria de agradecer e te dar os parabéns já, né? Obrigado. Já próximo aí de receber o título, mas Sim. já quero antecipar os meus parabéns e agradecer pelo tempo que você deu aqui pra gente ter esse bate-papo. Daria pra conversar por muito mais tempo. Tinha muita coisa que eu queria perguntar, que eu teria curiosidade. Me chama. Que eu teria curiosidade. Mas a gente, né, marca por um outro momento, uma outra oportunidade. Sim, mas eu tenho certeza que o bate-papo de hoje já vai dar pro pessoal ficar com um gostinho de quero mais pra uma próxima. Obrigado, obrigada, viu? Até a próxima.